terceira condicional em inglês. Que raio que é isso? Hey, gêmeos e gêmeas, aqui é a Bi e eu, junto com a minha irmã gêmea Gi, nós somos as Gêmeas do Inglês, teachers especialistas em descomplicar o inglês para você falar de uma vez por todas, especialistas em aquisição de fluência em inglês. E no vídeo de hoje eu vou te explicar tudo sobre a terceira condicional em inglês. O vídeo tá bem completinho, então já pega aí papel e caneta, já vai deixando o seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, porque toda segunda-feira tem aula ao vivo e toda quarta-feira tem vídeo novo, então você tem que aí se inscrever para nunca perder nenhum conteúdo. Bom, então vamos lá. Fiz até aqui uma listinha do que eu não posso esquecer de falar para você. A primeira coisa é que condicionais são aquelas frases que a gente tem o if, que é o C do inglês, mais um tempo verbal, né? Um verbo colocado aí em um tempo verbal, seguido da consequência, que daí a gente escreve com ainda um outro tempo verbal. Então, basicamente é isso, são frases que falam de condições. Se alguma coisa acontecer, essa será a consequência. Se uma determinada condição ela for suprida, ela for cumprida, uma determinada consequência vai acontecer. If mais um tempo verbal vai ser essa condição. E aí depois a consequência é descrita com algum outro tempo verbal. A gente já falou sobre a primeira e a segunda condicionais por aqui, a gente conversou com vocês e agora eu vou apresentar a terceira, que eu gosto de chamar de condicional do arrependimento, porque ela é muito boa para falar de coisas que você se arrependeu de ter feito, de não ter feito, aliás, ficar imaginando como é que teria sido ter feito algo diferente. Então, é um detalhe muito importante sobre essa condicional. Você está falando de coisas irreais, coisas que não aconteceram. É uma condicional que vai lidar com o tempo passado e, basicamente, é a condicional de você ficar ali matutando como algo poderia ter sido diferente, como alguma coisa poderia ter acontecido de forma diferente. A estrutura dela vai ser if, que é sempre assim, né, que a gente vai começar uma condicional, junto com o past perfect, aquele tempo verbal que é had, mais um verbo na terceira coluna. Se você ainda não viu nosso vídeo de past perfect, assista esse vídeo antes, tá? Então eu tenho if mais o past perfect, que na verdade é o had, mais um verbo na terceira coluna, e a consequência ela é descrita com would have, mais um verbo na terceira coluna. Então, basicamente, a sequência é if this thing had happened, se essa coisa tivesse acontecido, that thing would have happened. Aquela outra coisa teria acontecido, ok? Mas vale lembrar que nenhuma das duas aconteceu. Pensa nisso, terceira condicional é a condicional que eu vou usar para ficar ali me lamentando por coisas que não aconteceram no passado. Ai, se tal coisa tivesse acontecido, tal outra coisa teria acontecido. Mas nenhuma das duas aconteceu. Ok? Olha só um exemplo na prática, usando aquela estrutura que eu ensinei. Lembra de if, mais o past perfect, que é o had com terceira coluna, e a consequência descrita com would have, mais verbo na terceira coluna. If you had studied harder, se você tivesse estudado mais, tivesse estudado com mais empenho, you would have passed the exam. Você teria passado na prova. Você percebeu a estrutura? Had studied, que eu tenho aí o past perfect, um had, mais um verbo na terceira coluna, no caso o verbo study, que é um verbo regular, então ele recebe um ed aí no final. E depois eu tenho would have, mais um verbo na terceira coluna também, que é o verbo pass, que acabou aí sendo um verbo regular também, só recebeu o ed. Se você tivesse estudado mais, teria passado na prova. If you had studied harder, you would have passed the exam. Você concorda que nenhuma das coisas aconteceu? Você não estudou muito e você não passou na prova. Mas eu tô ali, ó, reverberando o que poderia ter sido diferente no passado. É a condicional do arrependimento. Se tal coisa tivesse acontecido, tal outra coisa teria acontecido também. Olha só mais um exemplo. If I hadn't been sick, I would have gone to the party. If I hadn't been sick, I would have gone to the party. Se eu não tivesse ficado doente, if I hadn't been sick. Percebe que aqui eu coloquei o past perfect na negativa. Past perfect é had, mais verbo na terceira coluna. Aqui eu coloquei had not, que é hadn't, mais verbo na terceira coluna. Então, if I hadn't been, past perfect na negativa, sick, se eu não tivesse ficado doente, estado doente, I would have gone to the party. Eu coloquei would have, mais o gone, que é a terceira coluna do verbo go, que é ir. Se eu não tivesse ficado doente, eu teria ido para a festa. If I hadn't been sick,
I would have gone to the party. Um detalhe muito importante aqui, a gente separa essa parte da condição, que é essa oração com if, da parte da consequência com uma vírgula. Então eu coloquei ali a minha parte de condição com if, mais ali o past perfect, que é o had, mais um verbo na terceira coluna, vírgula, coloco minha parte da consequência, que é o would have, mais um verbo na terceira coluna. Então, if I hadn't been sick, vírgula, I would have gone to the party, ok? Mas eu posso sim não colocar vírgula se eu decidir inverter a ordem. Ao invés de falar de uma situação, né, de uma condição, e depois da consequência, eu posso começar falando da consequência e depois colocar a oração da condição, e aí eu não preciso de vírgula. Vou dar um exemplo aqui com aquela primeira frase. You would have passed the exam. Você teria passado na prova if you had studied harder. Se você tivesse estudado mais. Lembra que lá no começo eu tinha falado na ordem inversa. Eu tinha falado if you had studied harder. Se você tivesse estudado mais, falei aí na condição, vírgula, you would have passed the exam. Você teria passado na prova. Falei da consequência. Quando eu coloco aí a condição seguida da consequência, eu separo essas duas com uma vírgula. Mas agora, nessa frase que você está vendo na tela, eu estou fazendo o oposto. Eu estou colocando a consequência e depois a condição. E aí eu não preciso de uma vírgula. You would have passed the exam if you had studied harder. Ok? A mesma coisa com a outra frase. Ao invés de eu falar if I hadn't been sick, vírgula, I would have gone to the party, eu falo I would have gone to the party if I hadn't been sick. Eu teria ido para a festa se eu não tivesse ficado doente. Então, o que eu quero que você saiba sobre a terceira condicional é que ela é a condicional que você vai usar para falar de arrependimentos, de coisas que você queria que tivesse acontecido de forma diferente no passado, mas que não aconteceram. É uma situação irreal. Se tal coisa tivesse acontecido, tal outra teria acontecido. A estrutura é bem simples. If mais past perfect vai ser aí a estrutura dessa condição e a consequência com would have mais verbo na terceira coluna. Se esses conteúdos são um pouquinho difíceis para você, você não sabe o que é o past perfect, o que são past modals como would have, que é um past modal, tem vídeo aqui no canal, tá? Eu quero lembrar que esse conteúdo é um conteúdo um pouquinho mais avançado, não é um conteúdo iniciante. Então, se ficou um pouco complicado para você, busca, tá? Vídeo de past modals, vídeo aí do past perfect. São conteúdos que você já tem que conhecer para que esse vídeo daqui faça sentido, né? No inglês a gente tem essa coisa de acumular conteúdos. Mas eu espero muito que você tenha gostado. Tenta colocar aqui nos comentários algum arrependimento que você tem aí, uma coisa que você gostaria que tivesse acontecido para que outra também tivesse acontecido. Deixe seu like, acompanhe a gente lá no Instagram, no @gêmeas do inglês. E até o próximo vídeo. Take care!